Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um tema bem interessante, muita gente foge dele e por não conhecer acaba fazendo muitas confusões entre lucratividade e rentabilidade. Bom, lucratividade é um índice. Quando a gente fala de lucro, a gente já viu no vídeo anterior, na DRE, que falava sobre custos, despesa, receita, até chegar ao lucro ou prejuízo. Então, lucratividade nada mais é do que uma medida. Todo empresário busca aumentar sua lucratividade. Só que existe uma confusão enorme entre lucratividade, entre fluxo de caixa, quanto que sobra de dinheiro, entre rentabilidade, e a gente vai desmistificar um pouquinho isso daqui nesse vídeo e vai falar para vocês que lucratividade é uma medida que você vai conhecer da sua empresa entre quanto de lucro deu perante o seu faturamento ou a sua receita. Vamos começar com um exemplo. Imagine uma empresa que fature 100 mil reais e tem 15 mil reais de lucro. Não é o que sobra no mês, é o que deu de lucro. É daquele lucro que a gente viu lá na DRE. Se ela deu 15 mil reais de lucro, ela tem uma lucratividade de 15%. Então, a gente tem que entender que lucro é diferente de caixa, que é diferente de rentabilidade. A rentabilidade a gente vai tratar aqui ainda, mas a lucratividade é uma medida de efetividade, é uma medida de desempenho. Quando sua empresa está dando lucro, apesar do caixa pode estar baixo, apesar das coisas não parecerem estando muito certo, mas a empresa tendo lucro, a chance dela melhorar no decorrer do tempo é muito grande. Só que a lucratividade ela influencia também não só dentro do mês, mas quando você começa a olhar para o investimento. É nisso daí que Daniel vai falar um pouquinho agora sobre rentabilidade. Entrando no tema rentabilidade, também é um índice, ok? E também merece uma atenção especial. O porquê? A gente sempre fica focando no lucro. Todo empreendedor realiza o seu empreendimento em busca do lucro, dinheiro no bolso, ok? Mas o porquê que a rentabilidade é tão importante quanto? Vou iniciar um negócio, qual é a minha rentabilidade? Continuando o mesmo exemplo, este negócio ele vai faturar 100 mil reais por mês e vai ter um lucro de 15 mil reais por mês, ou seja, eu tenho uma lucratividade de 15%. Porém, eu investi 1 milhão de reais. O que isso significa? Se eu investi 1 milhão de reais e eu tive 15 mil reais de lucro, qual é a minha rentabilidade? 1,5%, entendeu? Então, eu consigo pegar o quê? O valor investido dividido por 1,5, eu vou achar o retorno do meu investimento. Ou outra comparação comum também é você comparar se esse empreendimento ele é viável ou não, né? O mais comum que a gente analisa é antes de empreender, né? Antes de investir, ou se vai continuar investindo ou não no seu negócio, se tem outras opções com percentuais próximo ou até mais atraente do que o seu próprio negócio. Então, lucratividade é um percentual em cima do seu faturamento, é o que sobra ali todo mês, não é caixa, tá? É o que sobra mesmo todo mês. E rentabilidade é em cima do montante investido. Ok? Ficou claro? Bom, Daniel, não tem como falar de rentabilidade, lucratividade, se a gente não falar de custos e despesas. Afinal de contas, o que seria de uma empresa sem essas tão famosas incidências? Quando a gente fala de custos e despesas, a gente tem que entender algo que é essencial. Apesar de tudo ser gasto, tanto um custo quanto uma despesa ser um gasto, sai dinheiro do seu bolso, sai dinheiro do seu caixa, a gente tem que entender perfeitamente, dividir essas categorias de despesas. Custo é tudo aquilo que está envolto ao seu produto e serviço. Ele está dentro, ele não consegue desassociar.
E a gente costuma falar para o cliente o seguinte: você sabe se é custo ou despesa? Fazendo uma pergunta simples. Se eu te tirar esse valor que você pagou para esse determinado item, você ainda consegue continuar a sua operação? Vou dar um exemplo mais claro. Imagina que eu vendo óculos, eu tenho lá lentes, armações, sacolinha. Se eu tirar o custo da sacolinha, eu consigo ainda continuar vendendo? Sim, então é uma despesa para mim, não é um custo. Por quê? Eu consigo entregar meu serviço ou meu produto sem uma sacola, ou posso botar numa outra sacola, sem uma flanela também consigo. Agora, se eu tiro o dinheiro que eu investi em armação, eu consigo entregar um óculos sem armação? Opa, aí eu não consigo. Então a armação para mim é um custo, assim como o vendedor é um custo. Eu não consigo tirar o vendedor, que eu não iria conseguir fazer uma venda. Agora, se eu tenho alguém para fazer um pedido de lente, eu tenho alguém para arrumar meu estoque, eu tenho alguém na limpeza de uma loja, ali são despesas. Isso dali, eles auxiliam na gestão, eles auxiliam a empresa a manter de pé, mas eles não estão ligados intimamente com a produção ou com a prestação de serviço. Então, dividir essas duas coisas são essenciais para a gente começar a tomar decisões mais assertivas, para a gente começar a ter uma visão do nosso negócio de uma forma muito mais ampla, muito mais gerencial. Ainda subdividindo essas categorias entre custo e despesa, a gente tem as que são fixas, pode ser custo ou despesa fixa, e também temos os variáveis. Everton, então quer dizer que uma energia é variável, ela tem um mês que é R$200, tem um mês que é 300, no verão chega a R$400. Quer dizer que é assim que funciona? Não. Entre fixo e variável vai depender muito do seu faturamento. Ou seja, quanto mais eu faturo, mais daquela despesa sobe. Essa é uma despesa variável. Quanto mais eu faturo, daquela despesa é fixa. Um exemplo é a conta de energia. Apesar dela ter uma variação normal dentro de um período, ela não aumenta pelo seu faturamento. Você pode faturar 1 milhão ou 100 mil, que vai variar de acordo com quantas horas você usou dentro de um determinado período, não de acordo com o seu faturamento. É diferente do seu CMV, por exemplo. Quanto mais faturamento eu tenho, mais peças eu vendo, então necessariamente mais custo eu tenho. Isso então seja uma despesa, um custo variável. Isso vale para várias outras coisas. Posso citar aqui imposto, é variável. Se eu vendo mais, meu imposto sobe. Eu posso citar aqui como variável a maquininha de cartão, as taxas de maquininha. Quanto mais eu vendo, mais eu pago de taxa. Eu posso citar aqui como variável ainda os custos das mercadorias vendidas, lentes, armações e vários outros. E eu também tenho um exemplo de fixos, o aluguel, por exemplo. Independente se você vendeu R$1 no mês ou 1 milhão no mês, seu aluguel não muda por causa do seu faturamento. Sua energia não muda por causa do seu faturamento. O salário do funcionário não muda por causa do faturamento. Mas aí tem um ponto, que é a comissão. A comissão, para quem paga a comissão, ela é uma despesa variável, ou seja, quanto mais você fatura, mais você paga. Mas o salário é a parte fixa. Então, a gente entender e diferenciar isso faz com que a gente tome decisões mais assertivas. No principal ponto é o seguinte: você mudar despesas fixas sempre é muito mais difícil do que mudar uma despesa variável. Mexer no salário do funcionário eu posso? Mexer no aluguel? Às vezes. Mexer numa conta de luz? Talvez, mas muito pouco. Agora, trocar um fornecedor de insumo, trocar um fornecedor de lente, trocar um fornecedor de armação ou renegociar algumas questões com ele para ter mais vantagem competitiva, isso é mais simples do que mexer na parte fixa. Então, toda vez que alguém está com problema de lucratividade ou rentabilidade, a gente, enquanto contador, a gente sempre investiga primeiro, que é o mais fácil, é a parte variável, para depois a gente vir para a parte fixa. E agora a gente vai entrar num assunto chamado margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o resultado que o seu produto
oferece para contribuir no pagamento da sua operação, ok? Então vamos lá, eu tenho um produto, isso você vai encontrar onde? Na sua DRE, ok? Que é a sua receita, menos as suas deduções e menos os seus tributos. Logo em seguida dessa primeira análise na DRE, que a gente explicou no vídeo anterior, você já vai achar a sua margem de contribuição. Ok, Daniel, eu faço o que com essa margem de contribuição? Vamos lá. O Everton não acabou de explicar sobre os seus custos e despesas? Beleza, então? Então você, identificando os seus custos, você vai fazer o quê? Você sabe a quantidade de produto necessário para cobrir os seus custos. Então, a margem de contribuição do seu produto é importantíssimo você saber, ok? Eu acho que a primeira meta que todo empreendedor tem que ter é o seu ponto de equilíbrio. Para você saber o seu ponto de equilíbrio, você precisa saber qual é a sua margem de contribuição. Qual é a sua capacidade neste exato momento de faturamento diário? Qual é a sua margem? Qual é a sua capacidade de faturamento semanal? O porquê? Assim você vai saber em quantos dias, em quantas semanas você já vai ter ultrapassado o seu ponto de equilíbrio. O porquê que isso é importante? Porque nada disso tem validade se a gente não almejar o quê? A margem líquida, que é o mais interessante, entendeu? Não adianta eu simplesmente saber a margem de contribuição, mas se eu não tiver o foco no quê? Na margem líquida. O que é a margem líquida? Margem líquida realmente é o que sobra do seu produto, né? É o que você coloca mesmo no bolso, entendeu? Então tem esses dois índices, né? Que é importante a gente saber chegar neles para a gente fazer as projeções das nossas metas, para a gente ver se a gente tem realmente, né, tempo hábil de gerar essa receita, de alcançar os nossos objetivos, se a gente está com muitos vendedores, com poucos vendedores, entendeu? Se as nossas campanhas de venda estão nos trazendo o resultado desejado. Então, tudo isso influencia, né, no seu conhecimento de margem de contribuição e, consequentemente, de margem líquida. Bom, é isso aí, Daniel. Nesse vídeo a gente tratou bastante coisa, parece uma coisa muito anormal, mas não é. Todo empresário ele deveria saber, deveria ter esses índices na ponta do lápis ali para poder fazer. Mas a gente falou sobre lucratividade, sobre rentabilidade, sobre custos e despesas quando são fixas e variáveis, sua importância, margem de contribuição, que é algo essencial de todo empresário saber, e a margem líquida. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar especificamente sobre precificação. Agora que a gente já entende o que é margem, o que é lucro, o que é rentabilidade, a gente consegue falar melhor sobre preços.